ouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebomba, da Bomba na História. Essa bimbi do conhecimento histórico, cultural e artístico, ao alcance de um clique para quem tem acesso à internet, claro está. Pois bem, na semana que se avizinha um novo confinamento, na semana em que algumas escolas deste país voltarão a estar encerradas, a Bomba na História continua a produzir vídeos de apoio aos estudantes deste país, por acreditar que farão a diferença na aprendizagem da disciplina de História. Posto isto, a emissão de hoje continuará a debruçar-se sobre o tema construção da modernidade europeia, com um destaque particular para Portugal e a política do Marquês de Pombal. Esperamos que goste e fique connosco, caro teleouvinte. Telebomba no ar. Bombemos juntos. O reinado de Dom José I foi marcado pelo iluminismo, cujas influências vindas do estrangeiro fizeram-se sentir não só ao nível da doutrina política, mas também na prática do governo. Ainda que as ideias iluministas tenham entrado tardiamente em Portugal, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, através dos contributos de figuras ligadas à corte, à elite intelectual ou à diplomacia portuguesa no estrangeiro, como os embaixadores, que depois de algum tempo em contacto com as cortes europeias e com os meios iluministas, ao regressarem, trouxeram as novas ideias. Estas personalidades ficaram conhecidas como estrangeirados. A influência do pensamento iluminista foi mais marcante, sobretudo depois de 1755, quando a governação de Dom José I e do Marquês de Pombal, também ele um estrangeirado, ficou associada à prática do despotismo esclarecido ou iluminado. Correspondendo a uma fase final do absolutismo régio europeu, a prática do despotismo esclarecido justificava o exercício do poder e da governação por intermédio da razão, relegando para segundo plano a doutrina da origem divina do poder. Assim, a razão assumia-se como fundamento do poder do Estado. Consequentemente, os governantes esclarecidos, inspirados nas ideias iluministas, implementaram um conjunto de transformações cujo objetivo era a modernização do Estado à luz da razão. Foram, sobretudo, reformas administrativas, sociais, económicas e ainda nos domínios da instrução e da assistência para, desse modo, desenvolver o Estado, torná-lo mais racionalizado e eficaz, de forma a alcançar o bem comum e, simultaneamente, a transformação da sociedade e das mentalidades. Neste sentido, no reinado de Dom José I e através da ação governativa de Sebastião José de Carvalho e Melo, procedeu-se a uma reforma do Estado e da sociedade, tendo por base os valores e os ideais do iluminismo. Ainda que o monarca fosse auxiliado por um conjunto complexo de órgãos administrativos e de governação, a autoridade do rei era absoluta. Mantinha-se, por isso, uma forte centralização política, fiscalizadora das várias instituições judiciais, financeiras e militares, quer no reino, quer no ultramar. De facto, eram necessários novos meios de governo e da ação do Estado para responder à maior complexificação do aparelho administrativo. A política pombalina consolidou a autoridade dos funcionários do Estado, que eram recrutados pela sua competência e habilitação, ao serviço do rei e do Estado, e não com base no privilégio da origem social. Estes funcionários eram indispensáveis para fazer face à intervenção do Estado e à crescente complexificação no domínio das relações internacionais.
O despotismo esclarecido josefino, do ponto de vista social, retirou privilégios antigos que se encontravam ancorados na hereditariedade e na tradição, por isso contrários à superior razão do Estado, afastando a nobreza mais tradicional e o clero, mais influente e poderoso, de setores em que o Estado desejava ter uma maior intervenção no sentido de uma maior secularização, por exemplo, do ensino e da justiça. O objetivo era nivelar os grupos sociais perante o poder do soberano e evitar a sobreposição de poderes, de jurisdições e de leis contrários à razão e ao interesse do Estado. No sentido de agilizar a máquina burocrática para que a mesma cumprisse eficazmente a cobrança de impostos e assegurasse a aplicação da justiça de forma mais moderna e racional, o governo de Dom José I e de Pombal procedeu a um conjunto de reformas destinadas a centralizar e a reorganizar o aparelho do Estado, que estendia a sua ação a todos os domínios da vida do país. Assim, a partir de 1756, a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, a cargo do futuro Marquês de Pombal, controlava todos os assuntos que, vindos dos tribunais e das secretarias, eram levados a despacho régio. Relativamente às finanças, a regularização das contas públicas levou a uma reforma na arrecadação de impostos e na administração dos dinheiros, traduzida na criação do Erário Régio em 1761, que substituiu a antiga Casa dos Contos, uma instituição presidida pelo Inspetor-Geral do Tesouro, que tinha como objetivo a centralização e o controle das receitas e das despesas públicas, pondo à disposição do Poder Central os recursos fiscais. Ainda no âmbito das finanças, assistiu-se à criação do cargo de Tesoureiro-Geral das Cisas, a quem cabia a recolha destas receitas, e do Tesoureiro-Mor, responsável pelos livros de contas. A contabilidade do reino conheceu então uma nova organização e um maior rigor, tanto na recolha dos impostos como no controle dos gastos públicos, tornando a administração das finanças do reino progressivamente mais eficiente. Em termos económicos, conforme já analisamos, foi criada a Junta do Comércio, que promoveu o desenvolvimento do reino e da produção nacional, adequando-a às exigências do Estado e do bem comum. No domínio da justiça, as medidas visaram a construção de uma estrutura jurídica e legislativa subordinada aos interesses da razão e do direito natural, em consonância com os ideais do Iluminismo. Foi neste âmbito que, no ano de 1769, foi promulgada a Lei da Boa Razão, que visava uma uniformização das fontes do direito e da prática jurídica, de modo a impor em todo o território nacional a autoridade incontestável do rei. A Lei da Boa Razão pretendia estabelecer normas para a utilização das leis, quer pelos juízes, quer pelos advogados, de forma a evitar interpretações abusivas, contrárias à autoridade da coroa. Para tal, revogou leis antigas e aboliu os privilégios desde há muito estabelecidos. No que respeita à divisão judicial do país, implementaram-se novas áreas jurisdicionais e reformaram-se cargos judiciais, entre os quais se destacaram os juízes de fora e dos órfãos. No âmbito da segurança pública, em 1760 foi criada a Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino, sob a tutela da Secretaria do Reino, chefiada por Pombal.
A intendência tinha poder junto dos oficiais régios, que exerciam funções judiciais em todo o território do país e nos assuntos relacionados com a criminalidade. Desde meados do século XVIII, eram várias as queixas da insegurança, tanto na capital como noutras cidades do reino, sendo frequentes os roubos, os homicídios e outros atentados à ordem pública. Foi neste contexto, agravado pela insegurança criada após o terremoto de 1755, que se inseriu a criação da polícia para proteger as pessoas e os seus bens, fazer cumprir a lei e os seus regimentos, de modo a garantir a boa ordem da sociedade pública. O cargo de Intendente-Geral da Polícia era de confiança régia e tinha sob a sua alçada tanto os súbditos nacionais como os estrangeiros. A criação deste cargo permitiu estabelecer a separação entre as funções judiciais e policiais. No que diz respeito aos aspectos da justiça, a criação da Real Mesa Censória em 1768 retirou à Igreja e, nomeadamente à Inquisição, o controlo da censura, que passou a estar dependente do Estado e nas mãos de jurisconsultores e de letrados. Deste modo, formava-se uma junta de censores régios, incumbidos de controlar as publicações que circulavam no reino. Passava a caber ao Estado o controlo dos livros, dos panfletos e das publicações. Nesta medida, a censura, que anteriormente tinha objetivos essencialmente religiosos, passou a ser exercida também por motivos políticos. Apesar de se manter a proibição de livros que versassem assuntos como a feitiçaria, a astrologia, o ateísmo e doutrinas não católicas, a censura recaía também sobre todos aqueles que criticassem o governo ou pusessem em causa a ordem social. Convém, no entanto, salientar que, desde que estes princípios não fossem postos em causa, havia um espírito de maior liberdade intelectual. Todo este conjunto de reformas visou proceder à unificação administrativa do reino, ao aperfeiçoamento da burocracia e à secularização de vários setores da vida nacional, com vista à centralização do poder e à modernização do Estado, conferindo-lhe maior eficácia. Lisboa entrara no século XVIII como uma cidade com algum esplendor arquitetónico barroco da época joanina, mercê da fixação da corte e das funções de capital em Lisboa, lado a lado com as marcas acentuadamente medievais e renascentistas, herança de vários séculos de história. Deixamos aqui para o teleouvinte analisar de forma mais detalhada um link do Jornal Público com uma extensa reportagem com gravuras da cidade de Lisboa anteriores ao episódio catastrófico de origem natural que veio alterar profundamente a imagem da capital do Império das Descobertas. Na manhã de 1 de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos, Lisboa foi devastada por um violento terremoto que destruiu mais de metade da cidade, deixando em ruínas os seus edifícios mais importantes, como o Palácio Real, inúmeras igrejas, o Hospital de Todos os Santos, a Ópera do Tejo e os mais opulentos palácios da aristocracia portuguesa. A intensidade do terremoto atingiu um elevado grau, na medida em que se fez sentir noutras regiões do país, como Peniche, Santarém, Orém, Setúbal, Sines, Alcácer do Sal, e ainda na Andaluzia, como Cádiz e Sevilha, em Espanha. Vejamos aquilo que terá sido este dia 1 de novembro de 1755. Cidade de Lisboa, 1 de novembro de 1755.
Dia de Todos os Santos. Um dos mais importantes no calendário cristão. A data de um dos maiores desastres da era moderna. Irão morrer 60 mil pessoas num só dia. Um terremoto seguido de um tsunami. Em Lisboa, em 1755, um homem assumiu o controlo e reconstruiu a cidade. É o Dia das Bruxas. Ciganos e artistas abundam na cidade. Portugal pode ser um país profundamente católico, mas no dia seguinte terão tempo suficiente para ir à igreja e para as devoções religiosas. No topo está o seu secretário de Estado, o Marquês de Pombal, um produto do iluminismo. O seu rival é o padre jesuíta Malagrida, um inimigo do progresso. Quanto menos as pessoas soubessem, mais poder a igreja teria. Na cidade, as igrejas estão a abarrotar. A população de Lisboa é conhecida pela sua devoção e superstição. A Inquisição imperou aqui durante 200 anos. Nesse dia, vai haver uma atração especial, um auto de fé, onde são queimados hereges. É o final perfeito para o Dia de Todos os Santos. A Inquisição mostra como Deus pune os infiéis. Os interiores sumptuosos das casas de Deus refletem também o poder da Igreja. Não admira que digam, se não viram Lisboa, não viram a beleza. Chegam 1000 navios por ano ao Porto de Lisboa. Os cidadãos que tinham ido à missa matinal já enchiam as ruas para o mercado do Dia de Todos os Santos. Aos cerca de 300 mil habitantes da cidade, acrescem milhares de aldeões que vieram do campo para gastar as escassas economias na maior festa do ano. Mas num feriado tão católico, era melhor que um protestante como Peterson não fosse visto nas ruas. Entretanto, no mercado os animais entram em pânico. Ninguém entende porquê. E em Belém, a harmonia do piquenique é subitamente perturbada. O rei regressa ao seu palácio no campo, uma decisão que lamentaria depois. Na cidade, as casas começam a abanar. As pessoas descrevem o tremor como se um coche pesado estivesse a passar na rua. Não fazem nada e perdem tempo valioso. Mas ninguém imagina o que significam estes sinais. Não há um sismo de magnitude significativa há 150 anos. Algures a sudoeste, duas placas continentais movem-se subitamente com uma força explosiva. No espaço de 2 minutos, as ondas de choque atingem a capital. Às 9h40 da manhã, todos os sinos das igrejas na cidade começam a tocar, sozinhos. Depois, o céu começa a desabar. Carl Peterson escreveu a um amigo: de repente senti os 5 pisos da minha casa a abanar. Caíram pedras, vigas e telhas em cima de mim. Tem sorte, a casa abana, mas não desaba. O Marquês de Pombal também escapa por um triz. As ruas já não são seguras, pois caem paredes para as ruelas estreitas.
O terremoto continua durante 10 minutos, 3 grandes sismos, com arrepiantes períodos de paz entre si. Em todo lado a reação é a mesma. As pessoas saem das casas para longe das paredes e dos telhados para o ar livre. O terremoto destruirá 3/4 dos edifícios da cidade, 17.000 habitações. A ópera, junto ao cais, desaba como um castelo de cartas. Mas a maioria das vítimas está nas igrejas. A casa de Deus torna-se um local de morte. O sismo é sentido em 2 continentes, registado em mais de 10 milhões de quilómetros quadrados na Europa e no norte da África. A maioria dos materiais de construção é derrubada com um sismo de nível 6. O terremoto de Lisboa foi 1000 vezes mais poderoso. Carl Peterson conduz a família pelas ruas estreitas em direção ao porto. Mas depois volta para trás, rumo à Praça do Rossio. Isto acabaria por salvá-los. Em vão, os soldados tentam restabelecer a ordem. Mas milhares de pessoas forçam a passagem para o porto e para o Palácio Real. Nessa zona há muitos espaços abertos e podem esperar que o terremoto acabe. Mas no porto, aguarda-os um espetáculo estranho. Parecia que a maré se tinha ido embora e não ia voltar. Como se a água estivesse a fugir da catástrofe para dar espaço aos cidadãos em desespero. Em 1755, vários navios cruzaram-se com a onda do tsunami no mar. Segundo os marinheiros, os barcos oscilaram como se tivessem encalhado. Houve um estrondo, como uma tempestade a avizinhar-se. Para os que estão no porto, de repente surge o tsunami. Estes são os malfadados, os desafortunados, apanhados entre a cidade em ruínas e o mar enfurecido. Novecentas pessoas morrem instantaneamente quando o cais é varrido pelas ondas. Três ondas de tsunami sucessivas matam milhares na costa da Europa e no norte da África. Chegam a atingir a distante Escandinávia e a vibração é sentida ao longo do Atlântico, no Novo Mundo. Mas Lisboa é a mais afetada. Os artistas não tardaram a imaginar o horror da catástrofe. Não há praticamente pessoas retratadas, impotentes perante a tragédia. Terremotos, ondas gigantes e, por fim, chamas infernais atingem a cidade como se todos os elementos conspirassem contra a cidade. Os fogos deflagram nas cozinhas. Não tardam a incendiar casas e armazéns na povoada baixa. O que o terremoto tinha deixado de pé fica agora exposto às chamas. Lojas cheias de artigos valiosos e anos de registros comerciais são destruídos em minutos. Não adianta tentar apagar os incêndios, pois os ventos fortes alimentam o inferno. No espaço de minutos, bairros inteiros ficam em chamas e as réplicas continuam a fazer-se sentir na cidade.
No hospital, 400 pacientes são carbonizados. Na parte da tarde, a cidade está toda a arder. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram nesse dia. As estimativas mais fidedignas indicam entre 40 e 60 mil, 1 em cada 5 habitantes de Lisboa. Em Lisboa, um homem assegura que a cidade não mergulha no caos. O secretário de Estado do Rei, o Marquês de Pombal, tem um lema: enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Declara a lei marcial. Os saqueadores e os ladrões são executados de imediato. Cria hospitais de campanha para os feridos e tendas para os desalojados. Recebe permissão da Igreja para enterrar os mortos de imediato em valas comuns. Algo insólito num país católico, mas essencial para evitar epidemias. O Marquês de Pombal está em toda a parte, mas do rei ninguém sabe. Atormentado com pesadelos, irá dormir até ao fim da vida apenas em tendas ou em palácios de madeira. Nunca mais passará uma noite num edifício de pedra. Dentro da cidade, padres fanáticos, liderados pelo jesuíta Malagrida, declaram que o cisma foi sinal da ira de Deus. Prevêem o fim do mundo iminente. As chamas que vêem e que queimam os vossos tesouros não se devem a cometas, nem a estrelas, nem a fenómenos naturais, mas sim aos vossos pecados abomináveis. O que eu digo. As réplicas continuam e os focos de incêndio ardem durante 3 dias. Procissões religiosas abrem caminho pelos escombros. Todos, católicos ou protestantes, são obrigados a beijar os santos e os relicários, senão são punidos. O Marquês de Pombal nunca perdoará aos jesuítas pelos seus atos no pior momento de Lisboa. Em Lisboa, as pessoas procuram pertences nos escombros. O Marquês de Pombal manda os soldados limpar os escombros. Todos os cidadãos aptos devem ajudar também. Ninguém pode sair da cidade. Ao contrário dos padres, o Marquês de Pombal tem a certeza de que o terremoto não foi sinal da fúria de Deus, mas sim um fenómeno natural. E a sua reação é igualmente racional. Vale ao mundo pensante. Há um debate aceso sobre o significado do terremoto. Será um sinal da fúria de Deus ou obra da natureza? Pela primeira vez, a ciência domina o debate. O Marquês de Pombal realiza inúmeras experiências em maquetas de edifícios. Mas o maior triunfo do Marquês de Pombal é a expulsão dos jesuítas. Há muito tempo que se opunham a ele, pregando homilias de ódio e de arrependimento pelo país fora. 2 anos após o terremoto, o Marquês de Pombal força-os a partir de Portugal para sempre. Graças à sua visão perspicaz, Lisboa ergue-se das cinzas. As ruelas estreitas medievais dão lugar à cidade mais moderna do mundo, uma cidade de ruas largas, onde cada casa se encontra dividida das outras por uma parede corta-fogo. E também de espaços públicos abertos. Locais de refúgio para o caso de outra catástrofe. Hipótese essa que nesta região nunca pode ser posta de parte. No topo da Baixa, as ruínas do Convento do Carmo ainda mostram as marcas da catástrofe. Na manhã de 1 de novembro de 1755, centenas de pessoas morreram aqui quando o teto desabou. O esqueleto da Casa de Deus não é apenas um monumento em memória do passado. É um aviso claro ao futuro. Perante a tragédia em que morreu o elevado número da população da capital,
O rei foi aconselhado por Dom Pedro de Almeida, Marquês de Lorna, a enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, na altura desempenhando o cargo de Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, deu seguimento a este conselho, evitando, com várias iniciativas, o alastramento de epidemias e as desordens públicas decorrentes do cenário de catástrofe. A ação rápida nos momentos seguintes à tragédia, quer junto à família real, quer na gestão do cenário catastrófico, granjeou ao ministro grande notoriedade devido às soluções implementadas a fim de enfrentar o caos causado pelo terremoto. O abastecimento da cidade foi feito de modo a evitar que houvesse especulação nos preços dos bens alimentares. Policiaram-se as ruas para conter as pilhagens e os roubos e implementaram-se medidas de higiene públicas, como a limpeza de ruas, impedindo a acumulação de águas suscetíveis de poderem causar doenças, recolhendo os cadáveres que foram lançados ao rio e ao mar. A ação dos governantes visou evitar que à catástrofe natural se juntasse um grave problema de saúde pública, para além da destruição material e humana. Simultaneamente, procedeu-se à interdição de construção nas zonas afetadas, já que a ruína da Baixa da cidade abria o caminho para a criação de um novo espaço urbano, pelo que o impacto do terremoto acabou por ter consequências mais vastas. A necessidade de reconstrução de Lisboa implicou o reordenamento urbano, inspirado na concepção iluminista mais racional do espaço, através de uma arquitetura urbanística que teve repercussões no plano económico, político e social. Neste sentido, é possível afirmar que ao terremoto de 1 de novembro de 1755 se seguiu um outro abalo urbanístico levado a cabo pela ação de Carvalho e Melo. A concepção e a execução da nova cidade couberam a Manuel da Maia, o engenheiro-mor do reino, e aos engenheiros Eugênio dos Santos e Carlos Mardel. Na chamada Lisboa Pombalina, o espaço urbano foi organizado de acordo com os modelos desenvolvidos nas modernas cidades europeias. Assim, foram dois os grandes centros a partir dos quais se desenvolveu a nova cidade: o Terreiro do Paço, rebatizado de Praça do Comércio, e o Rossio, numa clara referência à importância da burguesia e da atividade comercial, valorizadas por Pombal. A ligação entre estes dois espaços era feita através de ruas amplas, retilíneas de traçado ortogonal e com vias hierarquizadas, imagem de uma capital associada ao século das luzes e à idade da razão, onde os valores racionais e o pragmatismo próprios do iluminismo encontraram expressão na construção urbana. A estátua do rei Dom José, no centro da Praça do Comércio, refletia a centralização do poder régio nos moldes do despotismo esclarecido. Não se tratava apenas de uma reconstrução ou de um reordenamento urbano, mas, sobretudo, da afirmação de uma imagem política do rei e do reino. Não obstante a construção ter levado várias décadas, a coerência de todo o projeto manteve-se nos modelos padronizados, quer nas obras arquitetónicas, quer no planeamento urbano. Pautado por elementos de simetria visíveis nas portas, nas janelas e na altura dos edifícios, que acabaram por ser a marca de um estilo arquitetónico definido como pombalino. Por outro lado, o uso de modelos padronizados e infraestruturas de saneamento. Assim, esta nova cidade tinha princípios arquitetónicos e urbanísticos subjacentes com reflexos e intenções sociais,
na medida em que os edifícios, devidamente nivelados e ordenados de forma padronizada com as suas fachadas sóbrias, destinavam-se a uma burguesia pombalina, prestigiada pelo comércio, ou uma nobreza renovada, numa sociedade também ela nivelada, substituindo, salvo raras exceções, os sumptuosos palácios da época joanina, destruídos no terremoto e difíceis de recuperar devido às dificuldades financeiras e ao estatuto menos privilegiado da nobreza. A nova cidade, desenvolvida no espírito das luzes, exigia infraestruturas com vista à melhoria das condições de saúde pública, tal como acontecia nas nações mais iluminadas. Criou-se um novo sistema de esgotos, construíram-se passeios, envidraçaram-se as janelas, construíram-se sistemas de arejamento e os pavimentos receberam também especial atenção. No domínio das técnicas de construção, introduziu-se o sistema de gaiola, que, através de estacas de madeira no interior das paredes, constituiu um eficaz sistema antissísmico. Esta nova ordenação do espaço urbano colocou Lisboa a par das demais cidades europeias, e o urbanismo pombalino acabou por traduzir a ação de um homem e de uma política. As reformas pombalinas passaram também pelo campo do ensino. A influência dos estrangeirados trouxe para Portugal uma nova visão do ensino e da pedagogia. Nos seus escritos, esses intelectuais valorizaram novas matérias, pois tinham clara percepção do atraso em que o reino se encontrava relativamente a outros países europeus. Foi neste sentido que Luís António Verney afirmou que Dom Luís da Cunha disse a um amigo meu que, quando saíra de Portugal e ouvira falar outra gente, o maior trabalho que tivera foi procurar esquecer-se de tudo o que tinha aprendido em Portugal para poder entender as coisas bem e falar com propósito. A ideia de que o ensino em Portugal estava atrasado e era retrógrado despertou nestes homens que haviam estado no estrangeiro a crença de que era necessário romper com o que se ensinava e o modo como se ensinava e, consequentemente, proceder a uma ampla reforma neste domínio. Luís António Verney, em 1746, na sua obra Verdadeiro Método de Estudar, fez a apologia de um sistema pedagógico e de ensino em que a aprendizagem da língua materna devia ser feita juntamente com o latim. Nela, condenou o recurso aos castigos físicos, defendeu uma formação nas humanidades e nas ciências, com uma vertente prática mais acentuada e valorizadora da experiência e do racionalismo. Verney considerava ser necessário imprimir sebentas para auxiliar o estudo e assumiu-se também como um defensor do alargamento do ensino às mulheres. Propunha o afastamento dos métodos antigos, desenvolvidos sobretudo pelos jesuítas, que considerava responsáveis pela decadência que havia chegado o ensino em Portugal. Por outro lado, outro estrangeirado, Ribeiro Sanches, foi o inspirador da reforma da Universidade de Coimbra. Foi na sua obra Cartas sobre a Educação da Mocidade, em 1759, que refletiu acerca dos meios necessários para reorganizar o ensino no reino. Ribeiro Sanches também considerava decadente o ensino em Portugal devido à dominação eclesiástica e, por isso, defendia igualmente o ensino laico e orientado pelo poder político. Defendeu a necessidade de criar uma escola direcionada para a educação dos fidalgos. Deste modo, estabeleceu uma separação clara entre o que era do domínio eclesiástico e do Estado.
Daqui decorria a necessidade de reorganização das matérias, das instituições e, consequentemente, do corpo docente. À luz da razão e do progresso como elementos orientadores, Ribeiro Sanches considerava que não podia faltar ao ensino uma vertente prática e de utilidade no sentido de contribuir para o desenvolvimento do reino. As novas ideias dos estrangeirados acerca do ensino acabaram por assumir expressão nas reformas empreendidas por Pombal. Entre 1759, após a expulsão dos jesuítas e a extinção da Universidade de Évora em 1772, ano da reforma da Universidade de Coimbra. Estas reformas originaram uma série de alterações no domínio do ensino. Ao empreender a reforma do ensino, Pombal tinha em mente não só o progresso cultural e a instrução do reino, mas também objetivos de caráter político e social. Colocar o ensino sob a tutela do Estado, assumindo claramente a ideia do ensino público em Portugal, secularizando-o, retirando-o do domínio religioso e uniformizar os programas, adequando-os aos novos tempos. E ainda a não menos utilitária intenção de formar e instruir um corpo de funcionários segundo as ideias iluministas indispensáveis à burocracia do Estado. Logo em 1759, Pombal criou a Aula do Comércio, na medida em que defendia a necessidade de instrução nos assuntos da vida comercial e mercantil, de modo a formar pessoas que pudessem acompanhar as mudanças comerciais e contribuir para o desenvolvimento económico do reino. A frequência da aula de comércio, com a duração de 3 anos, possibilitava aos alunos, no final do curso, acederem com preferência às nomeações para a Junta do Comércio, estando ainda habilitados para serem providos nos cargos da Real Fábrica das Sedas ou para poderem estabelecer-se comercialmente. No ano de 1761, fundou em Lisboa o Real Colégio dos Nobres, destinado a ensinar os filhos da fidalguia, com vista à sua preparação para os mais altos cargos de administração do Estado. O ensino ali ministrado devia englobar vários domínios, tanto no campo das humanidades como das ciências exatas e experimentais, dotando a aristocracia de conhecimentos úteis na administração do Estado e dos assuntos económicos. A criação da Junta de Providência Literária em 1768 foi importante na medida em que auxiliou Pombal na reforma universitária. Assim, a Universidade de Coimbra recebeu novos estatutos no ano de 1772, que visavam modernizar o ensino aí ministrado, tanto ao nível das humanidades como das ciências. Neste sentido, a par da introdução de novas disciplinas, como a História do Direito e a História Eclesiástica, e da renovação do corpo docente, assistiu-se à criação de infraestruturas que possibilitaram ministrar um ensino assente na observação e na prática. O Gabinete de História Natural, o Jardim Botânico, os laboratórios de Física e de Química, os laboratórios médicos e uma farmácia. Em 1772, com o objetivo de financiar todas estas reformas no campo da educação, foi instituído o subsídio literário, que incidia em parte das verbas arrecadadas com o imposto sobre o vinho, a aguardente e o vinagre, cujas receitas eram canalizadas para o ensino. Neste mesmo ano de 1772, Pombal procedeu à reforma dos estudos menores, pois a expulsão dos jesuítas impunha alterações no ensino das primeiras letras. Deste modo, criaram-se as chamadas escolas menores em várias localidades, onde professores régios ensinavam gratuitamente as crianças a ler, a escrever e a contar.
Além do mais, ensinava-se o grego, o latim e a retórica, proporcionando uma formação base consonante com aquelas que se fazia no estrangeiro e liberta dos princípios ideológicos da Companhia de Jesus, que Pombal considerava ter sido a ruína dos estudos. Os estudos menores confrontaram-se com dificuldades de financiamento, não permitindo abrangência e o êxito desejados. Cartela ouvinte, foi assim mais uma emissão da Telebomba. Esperamos que tenha sido do vosso inteiro agrado. Informamos apenas que na próxima emissão, vamos começar a falar de cenas quentes, revoluções de caráter liberal, e começaremos pela Revolução Fundadora, a Revolução Americana. Até lá, caro teleouvinte, continua a seguir-nos nas redes do costume, nos canais do costume, YouTuber e afins. E já sabe também, siga-nos, acompanhe e divulgue este movimento nunca antes visto, que é #Eu Aprendi com a Bomba. Até lá, cuide-se, tenha juízo, use a máscara, distanciamento social e cumpra com as regras protocolares ao nível do coronavírus. Telebomba no ar! Bombemos juntos!